edição de hoje, o professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Eugênio Butti, o sociólogo Demétrio Magnoli e, nesse bloco, o escritor e roteirista Paulo Lins. Os moradores do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, tentam retomar a rotina depois das operações policiais que expulsaram os traficantes das comunidades. Mas ainda é muito cedo para esquecer o medo e falar em vida normal. Bom, há tanta coisa para se falar sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas eu gostaria de começar, Demétrio, com essa imagem que está aqui no fundo do nosso telão, no nosso LED, que é a imagem das bandeiras, a bandeira do Brasil. Assim, qual a interpretação que vocês fazem desse gesto? Bom, eu acho que isso é um reconhecimento de que esses territórios eram vistos como terra estrangeira. Alguma coisa que aparecia, inclusive, na linguagem, na horrorosa linguagem das autoridades, falando em invadir territórios, uma palavra que continua aparecendo, né? Porque se invade a terra estrangeira, o outro país, o país do inimigo, né? E de fato existia, e ainda existem, territórios fora do controle do Estado brasileiro, no Rio de Janeiro e em outras cidades. Então, isso aí é uma imagem de um fato positivo, da conquista do Estado, ou da reconquista do Estado, de um território. Entretanto, é preciso tomar cuidado. O ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares, uma pessoa a quem se deveria ouvir mais do que se ouve, escreveu no seu blog que nós estamos vivendo uma etapa na qual o narcotráfico, o crime organizado territorializado, está sendo substituído pelas milícias, ou seja, por um outro tipo de poder que escapa ao controle das leis e que está em conluio com a polícia e com as autoridades. Então, eu gostaria só de passar a palavra para os outros também. Eu gostaria de lembrar que essa imagem com a bandeira ali, se não lembra vocês também de um lugar, não só que está sendo retomado, mas um lugar que foi abandonado. E que teve gente que tomou posse desse lugar. É isso, porque eu vejo agora, assim, a sociedade eu acho muito hipócrita, sabe? Muita hipocrisia que existe nisso tudo, com bandidos, matar os bandidos e tal, como se esses bandidos não fossem produto de toda uma, né, de toda uma política, de toda uma história que está acontecendo, né? Você vê que eles fazem o seguinte, quando tomaram lá o Santa Marta, e falaram assim, não, agora o Estado vai ter que entrar com escola, com ONG, ONG não digo, mas não falou nome, mas entrar com esporte, com cultura e com lazer. Por que não entrou antes? Se tivesse entrado, esses bandidos não estariam aí. Porque, na verdade, o processo de uma criança entrar para a criminalidade, quando o sujeito faz 18, 19 anos, ele não vira mais bandido. Eu nunca vi. Sabe? E toda a minha vida que eu morei na favela, você vê que o sujeito vai entrando para a criminalidade criança ainda. Não é qualquer um que chega assim e segura um fuzil para atirar na polícia, não é. Ele vai ter que passar por todo um aprendizado ali, ele vai ter que chegar ali. Às vezes tem um que é danado que já começa já dando tiro mesmo, mas na verdade é isso. Eugênio. Então, assim, não, só para terminar. Então, assim, tanto o Estado tem uma dívida com esses homens como eles têm com a gente. Então, ser preso, né? E o Estado agora tem que entrar, porque ele vai ser preso, vai para a cadeia, vai ficar lá e vai sair. E se ele não sair recuperado, vai fazer a mesma coisa, não vai virar santo porque foi preso. Então, se o Estado não entrar nas cadeias e reformular as cadeias com trabalho, com ensino, com cultura, e trazer esses homens de novo para a sociedade, não vai adiantar nada, porque ele vai sair. Vocês concordam com o Paulo Lins? Eu concordo com ele. E eu queria lembrar que essa imagem aqui atrás nos refere às imagens da Segunda Guerra Mundial, os americanos estiando a bandeira em Berlim, por exemplo. O Homem na Lua. O Homem na Lua, mas há imagens de guerra. Essas imagens apareceram em territórios dominados pelo exército do Japão, que foram conquistados, entre aspas, pelos Estados Unidos. Tudo que nós vivemos aqui foi uma metáfora de guerra de ocupação de território. E, de verdade, as Forças Armadas, a polícia, o BOP, invadiram um território que era visto como um território que não pertencia mais ao Estado. E essa imagem representa o coroamento dramático de um processo que, na realidade, ainda não acabou e cujas consequências nós não conhecemos. Então, assim, só
como você insistiu em falar mais um pouco sobre a questão das bandeiras, eu lembrei, a Amazônia é outro lugar, que se ninguém cuidar, outros vão fincar a bandeira lá e depois a gente vai ficar guerreando para retomar, para invadir e tudo mais. Que eu gosto sempre de remeter a essa questão do abandono, porque Isso. é o que aconteceu. Porque a gente pensa que o Estado é força física. De fato, o Estado é força física, só que é violência, tudo bem. Só que antes disso, e muito mais do que isso, o Estado é a escola, o Estado é a cidadania, como o Paulo estava falando com toda a razão. As pessoas que entram para a comunidade, eles ficam muito violentos, né? Não respeitam os próprios moradores, né? Está todo mundo apoiando, né, a entrada da polícia. E a UPP é uma coisa que é o seguinte, que a criança que vai agora, né, crescer nessas comunidades, que vai se tornar adulto ali, que vai estudar, que vai ficar ali, não vai ter esse exemplo, não vai ter esse contato. Nesse sentido é bom. Agora, tem que prender esse pessoal, sabe? Prender e fazer uma grande reforma nas cadeias. Veja, vamos deixar claro uma coisa. Esse conflito agora revela que a estratégia que vinha sendo seguida até agora não funcionava. A estratégia de colocar o UPP, mas não tirar o crime organizado. A estratégia de convivência das UPPs com o crime organizado. Essa convivência é impossível. É preciso reprimir o crime organizado. E é preciso deixar muito claro uma coisa. A principal vítima dos criminosos não são as populações do asfalto. Também são, essa é a vítima secundária. A principal vítima são os seus reféns, que são os cidadãos brasileiros que vivem nas favelas dos morros do Rio de Janeiro, que agora se chamam comunidades por razões que não dá tempo para discutir aqui. Agora, Paulo, mas essa é a vítima. Você acredita que se a polícia sair de lá, tudo volta como antes? Ou seja, essa força policial vai ter que se instalar ali e ficar, porque já aconteceu isso. Existe paz, existe dois tipos de paz. Existe a paz armada e a paz desarmada. Para a gente chegar a uma paz desarmada, uma paz natural, né, vai ter que ter muita coisa, vai ter que ter um equilíbrio social. Né, vai ter que ter um trabalho forte ali dentro, com psicólogos, com a sociedade entrando ali dentro para trabalhar o humano, para desenvolver as pessoas. Porque as pessoas ficam ali jogadas, é a pobreza, né? A favela é uma coisa que sempre foi jogada, que não tem nada, você não tem nada para fazer, você não tem esporte, você não tem biblioteca, você não tem cinema, você não tem nada. Então, se não entrar a humanizar as favelas, não vai adiantar nada, vai voltar tudo. Bom, falando agora sobre São Paulo, menor que agrediu um rapaz com uma lâmpada na Avenida Paulista no último dia 14 se apresentou hoje à Fundação Casa no Brás. Agora, só o maior de idade continua foragido. A Casa Educação não estava tão boa, pelo visto. Eugênio. Pois é, nós vivemos dentro de um imenso reality show. Nós somos vigiados o tempo todo, nós estamos sob câmeras, atenção, você está sendo filmado, não somos só nós aqui. E essa revelação desse tipo de câmera causou, inclusive, o abandono de um advogado que depois de ver isso, desistiu por algum motivo de defender. Agora, isso é parte de uma sociedade que é vigiada o tempo todo. E, às vezes, para o bem e, às vezes, para o mal. O Jornal da Cultura volta depois do intervalo. A seguir, novos documentos publicados no site Wikileaks revelam os bastidores da diplomacia norte-americana. E o clima de tensão aumenta entre as Coreias com os exercícios militares da Marinha norte-americana. Até já. Vocês acreditam que vai sair alguma grande ideia desse encontro? Não vai sair nada, não vai sair acordo nenhum. Nem grande nem pequeno. Não vai sair acordo nenhum, porque não existe nenhum tipo de consenso básico. Vai sair um documento final morno, para falar em clima, né? Repetindo coisas que já se falaram várias outras vezes, sem nenhuma ação efetiva. A divulgação de novos documentos revelando os bastidores da diplomacia americana provoca forte irritação no governo dos Estados Unidos. Os papéis foram divulgados pelo site Wikileaks, o mesmo que revelou segredos militares sobre a guerra no Iraque e Afeganistão. Quem ganha com esse fluxo de informações, especialmente aí do Wikileaks? Que tem feito? Olha, é engraçado que eu acabei de comentar que nós vivemos numa sociedade vigiada ou bisbilhotada, se quisermos. Mas o segredo é cada vez mais difícil. A ideia de que uma conversa fique entre os interlocutores é cada vez mais improvável. E hoje nós vemos o site Wikileaks desempenhando um papel
que é natural da imprensa. O Wikileaks é imprensa. O Wikileaks é imprensa. Onde houver um cidadão, 2 cidadãos, transitando informações ou fazendo circular informação e opinião, existe a instituição da imprensa. A instituição da imprensa não é apenas a somatória dos veículos e dos jornais mais conhecidos. O problema aqui é que as autoridades do mundo inteiro não compreendem que ser discreto é um dever do jornalista. Ele Agora, como é que o Wikileaks consegue essa independência? Ele vive do quê? De doações, não é isso? Eu não sei o que sustenta o Wikileaks. Não, ele vive de doações. Ele vive de doações. Que são... Acho que não só, né? Mas principalmente de pequenas doações. Né? E ele, aparentemente, é independente de verdade. Tá certo? Ele vaza o que chegar para ele. Tá certo? Ele respeita as fontes, eu estava lendo... Respeita as fontes e vaza o que chegar para ele. Não adianta os Estados Unidos dizerem que o Wikileaks está atacando a diplomacia internacional. O Wikileaks está fazendo o papel de imprensa e divulgando segredos de Estado, o que é um papel de imprensa. O problema é do Estado americano, no caso do Departamento de Estado, mantém em segredo os seus segredos, coisa que o Departamento de Estado aparentemente não consegue fazer. É interessante que o Irã soltou uma versão conspiratória que já está sendo adotado pelo anti-americanismo primitivo de muita gente, segundo o qual quem teria produzido o vazamento seria o próprio governo americano, com a intenção de enviar recados ao Irã. Deixem para lá a teoria conspirativa, não tem nada a ver. Por quê? Porque o principal efeito desse vazamento é deixar numa situação muito difícil perante as suas opiniões públicas internas os países árabes aliados dos Estados Unidos que pediram aos Estados Unidos para atacar as instalações nucleares iranianas. Isso não serve para a diplomacia americana. Não é bom para a diplomacia americana o vazamento. Então, a teoria conspiratória, o pessoal do anti-americanismo de armário pode deixar de lado. Só uma coisinha, porque... Não, só uma coisinha, que nós temos exemplo disso no Brasil. Matérias que são consideradas de sigilo de justiça ou segredo de justiça pela justiça são proibidas de ser objeto de reportagem em jornais como se fossem segredos também do jornalista. Isso precisa ficar claro. O segredo da justiça é segredo da justiça e a justiça que tome conta do seu segredo. O jornalista, tendo acesso a um documento de interesse público, tem dever de considerar, não de publicar, mas de considerar a publicação desses documentos. Dizer, e é isso que o Wikileaks está fazendo. Não é isso que você quer dizer. Não está obrigado a um segredo que os juízes têm que guardar. Aumenta a tensão entre as duas Coreias depois que os Estados Unidos intensificaram os exercícios militares na região. Os dois países fazem demonstrações de força que podem levar a um novo conflito de graves proporções. Bom, essa fraude já era muitíssimo anunciada, né? Não é só fraude, é um tipo especial de fraude, né? A maioria da população foi impedida de votar por listas eleitorais que não continham a relação de nomes e por falta de informação de onde, em que seção o nome de cada pessoa está. Tem reportagens e mais reportagens da imprensa haitiana e de jornais internacionais mostrando as pessoas indo de seção em seção sem poder votar porque não encontram o seu nome e não tiveram a informação de onde estava o seu nome. A coisa está organizada para garantir a vitória do candidato do presidente René Préval, que é o candidato também da ONU e das ONGs que gerem o caos no Haiti, produzindo cada vez mais caos e impedindo o Haiti de ter um governo próprio. A coisa está organizada para a candidata de oposição, a Mirlane Manigat, que é a única que diz que o Haiti deve ter um governo próprio, autônomo, que funcione, que os haitianos, 600 mil que vivem nos Estados Unidos, precisam ter segurança jurídica para investir no Haiti, ou seja, uma solução haitiana para os problemas haitianos. Essa candidata está impedida de ganhar, porque ela atrapalharia o parque de diversões das ONGs no qual se transformou o Haiti. Bom, após o anúncio do pacote de ajuda do FMI e da União Europeia à Irlanda, aprovado neste final de semana, as atenções se voltam para Portugal e Espanha. A instabilidade nesses países, segundo os analistas, coloca em risco o futuro do euro.
Não é um equívoco usar essa expressão índice da felicidade, sei lá, para medir qualidade de vida da população? Eles estão criando um felicidadômetro. Aqui no Brasil também, né, Gustavo? Em todo lugar. É engraçado o roteiro desse conceito de felicidade na história, né? Nos gregos, a felicidade era sinônimo da plenitude da existência. Aristóteles fala da felicidade como finalidade da vida humana. Depois, na independência americana, a felicidade é algo que se busca, não necessariamente que se encontra, mas a pessoa tem o direito de se mover para alcançar a felicidade. Na época dominada pelas mensagens publicitárias que nós vivemos, a felicidade vira uma espécie de coisa obrigatória. Ou você é feliz, declara que é feliz, exibe a sua felicidade, ou você não é ninguém. Agora, definitivamente, felicidade não é sinônimo de esses índices aí do felicidadômetro. Isso é uma loucura. Isso nunca foi sinônimo de felicidade. Não, é interessantíssimo que um governo conservador, os governos conservadores são aqueles que, em tese, respeitam o indivíduo, que um governo conservador queira estatizar uma coisa essencialmente individual, um sentimento essencialmente individual, que é o sentimento de felicidade. Estatizar, criar um índice, publicar esse índice e amanhã criar um Ministério da Felicidade. Nossa. Então é muito interessante que um governo conservador faça isso. Eu acho que o James Cameron deve reler os textos conservadores sobre o individualismo. Para ficar mais feliz, né? Ou para triste, ou para ficar mais triste. Talvez A seguir, novos números do IBGE revelam que a população brasileira já é mais que o dobro de 1970. E os mais de 200 trabalhos de Picasso, guardados por décadas por um eletricista francês. Até já. Um setor que movimenta... Você quer falar alguma coisa sobre o IBGE, não é? É só esclarecer uma coisa, hein? É verdade que a urbanização aumenta no Brasil, é verdade que a grande maioria dos brasileiros vive em áreas urbanas. É preciso tomar cuidado, entretanto, com os números do IBGE. O IBGE considera que é urbana qualquer área que se declare urbana, por critérios políticos, seja uma cidade, um pequeno povoado, um distrito muito pouco denso. Tudo isso é considerado urbano. Na Europa, por exemplo, uma área urbana é definida segundo critérios de população e densidade demográfica. Isso faz com que a França apresente uma população urbana, teoricamente, menor do que a brasileira, em termos proporcionais. Então, esse número, 84%, é discutível. Seria bom o IBGE rever os seus critérios de população urbana, porque ele não é comparável com as estatísticas internacionais. E agora sim, nós vamos falar sobre um setor que movimenta 244 bilhões de reais por ano, gera 10 milhões de empregos diretos e é responsável por obras que vão interferir diretamente no desenvolvimento do país. Foi com esse programa que empresários da construção civil se reuniram hoje em São Paulo para discutir os desafios do setor nos próximos 12 anos. Quantos ministérios aí seriam? 38? São montanha de ministérios. Montanha. Nada contra o Henrique Meirelles, a competência dele, nada contra isso, mas nenhum chefe de 38, 35, 40 pessoas chefia 40 pessoas, porque é preciso um mínimo de consistência, de subordinação, um número racional, para que possa haver coordenação. Essa quantidade de ministérios não pode ser inteiramente subordinada a um único executivo, o presidente da República, e funcionar. Isso é uma estrutura que vai ter que ser revista. Eugênio, você sempre critica a Dilma. Veja, eu vou falar claramente, ela está sendo econômica. Ela podia ter criado o Ministério dos Portos e dos Aeroportos. Ela criou um só. E você ainda critica, é o máximo. Precisa arredondar esse número para 40 logo, vai? É verdade. Olha, vamos agora dar só uma amostra dos problemas que aguardam Henrique Meirelles se ele assumir a nova pasta de portos e aeroportos do governo. Cancelar compromissos ou adiar planos já se tornou rotina para quem viaja de avião no Brasil. O Eugênio está aflito aqui. O Eugênio não, o Demétrio está nervoso. Não, mas eu me solidarizo à aflição do Demétrio. Então só o Demétrio fala agora, porque a gente está com o tempo estourado. Só para dizer uma coisa, jornalismo é uma coisa que não se trata de simplesmente transmitir uma versão. A TAM diz que as chuvas de quarta e quinta da semana passada são responsáveis pelo caos que ela provocou para os passageiros hoje. Bom, como essa versão é absurda, é preciso dizer, isso aí é mentira da TAM.
que está inventando um papo furado inaceitável. Porque ela não fala das chuvas do ano passado? Foram mais fortes. É o máximo, né? Mas será que não era bom criar mesmo o Ministério dos Aeroportos de um lado e dos Portos do outro? E até subdividir o Ministério de Congonhas, o Ministério de... Um para TAM, um para Gol. O Ministério da TAM. Olha, vamos dar um respiro nesse jornal que chega de problemas, vamos falar de coisas um pouco mais gostosas de ouvir. Paisagismo, fotografia e grafite. Profissionais talentosos destas áreas passaram um domingo diferente em São Paulo. Ao invés de descansar, eles trabalharam muito, colaboraram com um projeto social que ajuda na formação de crianças e jovens carentes. Participa desse bloco o jornalista esportivo Vladir Lemos. Vladir, que tipo de desdobramento, repercussão, mesmo o Ricardo Teixeira não querendo falar, traz uma notícia como essa? Então, primeiro a gente explicar para as pessoas como é que esse dinheiro chegou até o Ricardo Teixeira. Ficou provado que esse dinheiro foi para uma empresa situada no paraíso fiscal, em Liechtenstein, que pertencia ao Ricardo Teixeira. E por que que sabe, se tem esse conhecimento de que essa empresa realmente era do Ricardo Teixeira? Através de relatórios feitos pela CPI do futebol, que tempos atrás investigou a CBF e a Nike. Agora, a repercussão é engraçada. O Ricardo Teixeira teve hoje um encontro com empresários em São Paulo. E você pega a internet, por exemplo, já que a gente está aqui para analisar um pouco o papel da mídia, também o jornalismo, e a grande notícia desse evento que o Ricardo Teixeira participou é que houve uma pergunta feita por um São Paulino que irritou o presidente do Corinthians, Ricardo Teixeira. André Sanches. Qual era a pergunta? Era a pergunta sobre o estádio de São Paulo, né? Se ia ser realmente o estádio do Corinthians, aquela rivalidade besta. As coisas vão acontecendo. Dias atrás, por exemplo, o jornal Lance provou, através do contrato social, que o Ricardo Teixeira é o presidente da CBF e também tem a outra parte, que é 0,01% do comitê organizador local da Copa do Mundo, e ele será a pessoa que sozinha vai poder decidir o destino de todo o lucro que a Copa de 2014 virá dar. Você acha que aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, não houve repercussão. Ele não fala e as coisas ficam assim. Eu não sei porque eu estou achando que o Ricardo Teixeira logo vai dizer que isso é um ataque imperialista da Inglaterra contra o terceiro mundo, contra o Brasil, a América do Sul e a África. Eu não sei porque eu acho também que muitos políticos aqui no Brasil vão dizer que a gente precisa se unir em torno do Ricardo Teixeira, que representa a pátria, as cores da bandeira, a glória do país, que vai se realizar em 2014. Eu estou achando que tudo isso vai acontecer. Eu acho que é possível até que o presidente da República saia em defesa do Ricardo Teixeira. Não seria novidade. Só porque ele... Não, e uma outra coisa que é importante falar, as pessoas citam a ESL como sendo uma empresa de marketing. Na verdade, era o braço comercial da FIFA, né? Que faliu em 2001. Essas notícias, algumas pessoas falam, mas isso já veio à tona. Realmente já veio, e de maneira, assim, absurda também. Na época eu contava aqui até para o Eugênio e o Demétrio, no intervalo do jornal, de que na época o Peter Novel, que era um ex-advogado do presidente da FIFA, do Blatter, foi avisado pelo síndico que tomava conta da falência da ISL, que ele tinha detectado lá pagamentos ilegais feitos da ISL para altos dirigentes da FIFA. Pasmem, mas o que aconteceu? O advogado devolveu o dinheiro, o Blatter devolveu o dinheiro e no final, até onde eu acompanhei o processo, a justiça retirou do processo as acusações. Isso é péssimo para a imagem do Brasil, porque ele é um brasileiro. Agora, como é que ele se mantém nesse posto? Porque o sistema é esse, né, Poli? Você imagina que amigo de todo mundo que interessa. Você imagina que essas três pessoas citadas na matéria que a gente mostrou, Ricardo Teixeira, Nicolas Leoz e o presidente da Confederação Africana, são membros do comitê que daqui a 2 dias decide quais serão as sedes da Copa de 2018 e da de 2022 também. Quer dizer, o jogo é esse, né? Fala uma coisa, Eugênio? Só que quando, em 1970, o Brasil disputava a Copa do Mundo e tinha aquela música 90 milhões em ação, para frente Brasil... Eu pensava que esses milhões eram dinheiro, e hoje eu penso muito mais. Aí foram 100 milhões, né? 100 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Nós vamos lançar uma dupla sertaneja. Hoje eles cantaram, no próximo jornal eles tiram a roupa. O Campeonato Brasileiro chega à sua última rodada com 3 candidatos ao título, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. Por coincidência, os 3 dependem de times verdes para erguer a taça. Algo a acrescentar? Não, só dizer que isso, na verdade, diminui um pouco, né? A gente tem um campeonato de pontos corridos que chegou à última rodada com 3 candidatos ao título, 3 times com chance de ganhar. A gente fica discutindo essa coisa de entregou ou não entregou, né? Diminui um pouco o campeonato, mas tá bom.
E hoje o dia foi de clássico no futebol espanhol e o Barcelona atropelou o Real Madrid com uma goleada histórica. Vamos aos gols. O que é? Bom, o Barcelona com essa vitória tomou a liderança do Real Madrid, um jogo realmente espetacular, um futebol de alto nível e várias coisas que a gente deve acrescentar. Por exemplo, o Real Madrid não perdia há 26 partidas. Tinha 21 vitórias e 5 empates. E o Real Madrid tem um técnico, que é o português José Mourinho, que também estava invicto desde que assumiu o Real Madrid e hoje tomou esse 5-0. Você sabia disso, gente? Vai ficar Técnico português que Com treina o certeza Real não Madrid. sabia disso. E que é um dos grandes nomes do futebol mundial. É a União Ibérica, né? É interessante, União só que com Ibérica. Portugal à cabeça. É interessante. E é um cara conceituadíssimo, assim. Eu não sei se isso muda um pouco a trajetória dele, mas olhando a partida hoje também, recordei na Liga dos Campeões, que é o Campeonato Europeu de Clubes, o Barcelona no ano passado, apesar de não ter sido campeão, fez partidas belíssimas que você fica com dó do adversário de ver o toque de bola do Barcelona. Foi o caso da partida de hoje. Você sabia disso, Eugênio? Disso com certeza eu não sabia. Mas eu vi a seleção espanhola na Copa do Mundo que fez esse toque de bola aí. Maravilhoso. Super bonito. Mas aí... E todos os brasileiros com aquela inveja. Não, mas inclusive de uma seleção roubaram nosso nova, futebol, né? campeonato, ao que me consta, ganhou o campeonato. Não foi a Espanha que foi campeã? Sim. Então, Agora ele Mas eu despertou. digo, ó, foi campeão do mundo. a cultura futebolística. Bom, gente, obrigada pela participação. O nosso Boa Noite especial de hoje vai para o cineasta italiano Mario Monicelli, que morreu nesta segunda-feira aos 95 anos. Monicelli era um dos mestres da comédia italiana. Dirigiu clássicos como O Incrível Exército de Brancaleone, de 1966. Uma boa noite a todos. Io me metto con la santa, la mano da mano.